Olá, está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Lara Silbiger, editora e head de produtos editoriais de MIT Sloan Management Review Brasil, e dou as boas-vindas a você que nos acompanha nesta aventura do conhecimento, que é a terceira temporada do nosso podcast. E como sempre falamos por aqui, existem vários futuros e que devem se sobrepor quando chegar a hora. E um deles, talvez o mais importante de todos, é o futuro em que a humanidade sobrevive. Concorda, Adri? Super, concordo super. Uma coisa é esse ser um futuro desejável, mas outra bem diferente é ser um futuro viável, factível. Acho que essa é a grande discussão. Estamos falando de sustentabilidade aqui, e quando esse assunto entra em qualquer roda, imediatamente as pessoas se dividem em dois grupos. Os ativistas, a moto da Greta Thunberg, até ela está menos em exposição no noticiário, mas ela é um símbolo disso. E os outros são os negacionistas de que negócios e cuidados ambientais sejam compatíveis. Então, eu acho que a gente vai falar um pouco disso. Eu não me apresentei, eu sou Adriana Salles Gomes, diretora editorial aqui do MIT ASMR no Brasil. Perfeito. E a gente aqui está sempre tentando entender em que ponto essas duas coisas podem parar de se anular e andar de mãos dadas, né? A gente sempre fala de finanças e princípios ESG, e a gente quer falar sobre isso hoje aqui, né? Em um dos momentos a gente sempre busca aqui o caminho do meio, né? E esse é o nosso papo de hoje com o nosso entrevistado, que é engenheiro de formação, daqueles que acreditam ter solução para tudo, e que antes ele atuava como operador de derivativos, e de repente ele viu a redução de gases de efeito estufa como uma boa tese de investimentos. Pois é, e aí esse operador de investimentos se tornou um empreendedor e investidor em clean techs, o que vai de energia renovável à negociação de créditos de carbono. E a gente tem a sorte de ter esse nosso convidado de hoje bem pertinho de nós, porque é o nosso colunista aqui em MIT ASMR Brasil. Seja bem-vindo, Carlos de Matias Martins. Tudo bom, Carlos? Lara. Tudo Muito bem? Bom dia. Adriana, prazer. A.K.A. Revela, sou eu. Bom, a gente está aqui num dilema, né, de como chamar o Carlos, porque a Adri chama de Matias, eu estou aqui chamando de Carlos, e ele fala que todo mundo chama de Martins. Então, se a gente chamar de jeitos diferentes, vocês já nos perdoem, Carlos, podemos chamar de Carlos ou de Matias, perfeito? Ou de Martins. Sim, vai funcionar. O Martins é porque ninguém consegue falar meu sobrenome em inglês, então virou Martins, mas historicamente aí na faculdade, da gloriosa Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde eu conheci a Adriana, minha editora querida, todo mundo me chamava de Matias. Então todo mundo na mesma casa. Eu vou chamar de Mataias também, tá? Mataias, aí não vai dar. Mas olha, ele é um ecano falsificado, porque ele é um politécnico raiz, e aí deu uns pulinhos lá na ECA, né? Foi lá passear também, beleza. Então, todo mundo em casa, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Carlos de Matias. Então, eu vou ficar me sentindo mais em casa. Então, Carlos de Matias. Legal, eu já vou engatar a nossa primeira pergunta aqui, pedir que você faça uma autobiografia falada aí, contando como você passou de engenheiro a operador de derivativos e de operador a empreendedor em fintechs. Legal. Bom, primeiro queria agradecer. Eu tenho investido nesse negócio de renováveis e crédito de carbono há mais de 20 anos. Agradecer a oportunidade porque até recentemente eu só era convidado para o evento Micado e agora eu estou sendo convidado para falar num podcast assim de tanta relevância. Mas eu fiz MBA nos Estados Unidos e comecei a trabalhar no mercado financeiro com a expectativa de seguir no negócio de finanças. Mas uma coincidência, um amigo meu da época do MBA, do mestrado, um neozelandês, era consultor do Banco Mundial e parou em São Paulo na volta da COP, da Conferência da ONU em Buenos Aires. E ele falou, olha, você que é trader de derivativos, você devia olhar um negócio chamado crédito de carbono, porque existe mais CO2 na atmosfera do que petróleo debaixo da terra. Essa vai ser a maior commodity de todas. Então, estuda esse negócio de CO2, quem sabe você vai ganhar dinheiro com isso. Eu, obviamente, desdenhei, não dei a menor bola, mas um dia comecei a estudar um pouco sobre o tema e, de fato, vi que era uma oportunidade legal de fazer algo
diferente, mesmo imaginando que fosse ainda finanças. E eu sou engenheiro fajuto, né? Eu sou engenheiro de produção, mas mecânico de produção. E eu imaginei que migrando para o negócio de derivativos ambientais, commodities ambientais, eu ia continuar em finanças. Estava errado, é engenharia. No final das contas, eu voltei a ser engenheiro em alguns aspectos, né? Muito do que eu faço tem todo esse viés de desenvolver negócios associados à transição energética, à redução de emissão. Mas, desde então, eu sou um dos fundadores de uma holding de investimentos que tem alguns negócios associados aí à energia renovável. Começamos com eólica, pequenas centrais hidrelétricas, depois biogás, biometano, biomassa sustentável. Mas o negócio principal sempre foi o trading de carbono, a compra e venda, desenvolvimento e estruturação de financiamento lastreado em redução de emissão. Mais recentemente, eu investi numa solução de marketplace que tem um componente legal de tecnologia, por acaso blockchain, que foi fundada, uma bolsa de carbono que foi fundada em Singapura, cuja sede operacional hoje é em Abu Dhabi, então é um ambiente regulado em Abu Dhabi, e nós somos acionistas aqui no Brasil. Eu sou presidente do conselho dessa empresa, e em março nós anunciamos aí uma parceria de investimentos com a B3. Então, é todo um ecossistema que culmina, eventualmente, no marketplace, aí numa plataforma para comercialização de atributos ambientais. A nossa visão não é exclusivamente crédito de carbono, mas atributos ambientais. Em algum momento, pagamento por serviços ambientais, negócio legal. Fronteira do conhecimento humano. Eu quero acreditar. Perfeito. Eu concordo. Então, quem acompanha o Matias, e se você que está nos ouvindo não acompanha o Matias no nosso site, por favor, acompanhe, porque é o estilo mais divertido, ele é ácido, ele não deixa fácil a vida de ninguém lá. E eu, enquanto edito as colunas dele, eu vou aproveitando as reflexões, mas também vou dando umas risadas. Então, é muito bacana, porque você consegue fazer as duas coisas melhor dos mundos, né? Umas risadas com preocupação, às vezes, mas umas risadas. O título desse episódio, que fala de dinheiro de pinga, tem a ver com uma das colunas dele, e a gente vai... Eu acho que, pelo que eu me lembro, se referia ao que seria o dinheiro que o hemisfério norte, né, os países mais desenvolvidos, poderiam gastar com a gente e não gastam, que para eles é dinheiro de pinga. Aí tem uma questão aí de norte global, sul global, a gente vai entrar um pouco nisso. Mas eu quis falar, eu quero ler um trechinho de uma coluna dele para encadear minha pergunta. Então está aqui, está anotada. Uma ideia é apenas uma ideia, mas a Revolução Francesa era apenas um amontoado de ideias, até que um dia, um belo dia, um homem branco chamado Rousseau escreveu um livro cheio de ideias. A segunda edição desse livro foi encadernada utilizando o escalpo daqueles que riram da primeira. Eu continuo dando risada com essa frase, que é muito boa. O escalpo é parte do estilo ácido que eu falei. Então, eu quis trazer isso para já entender um pouco como é que está outro termo teu, que eu puxei aqui, é o blá, blá, blá do clima. Como é que está o blá, blá, blá do clima hoje nas empresas? Elas entendem de fato, porque quando a gente conversa, quando eu converso com conselheiros, por exemplo, a portas fechadas, o pessoal continua falando, o que interessa é o bottom line. Continua sendo sempre esse o discurso a portas fechadas, segundo conselheiros. Então, eu quero saber de você se é blá, blá, blá do clima, se estão gastando, se as empresas também estão gastando do dinheiro de pinga, ou é o dinheiro de pinga envelhecida, de salinas, como é que está isso aí? Tá, o contextualizar um pouco. Primeiro, a história das ideias é assim que a humanidade se movimenta, né? A gente começa com uma ideia, depois alguém vai lá e coloca em execução essa ideia, funciona ou não funciona. Mas, no contexto das mudanças climáticas, eu sinto de verdade que existe, sim, uma preocupação genuína das empresas no conceito de que é uma externalidade que a conta vai chegar para todo mundo. Então, eu sinto, sim, uma preocupação hoje genuína do C-level das empresas, sabendo que isso vai impactar o bottom line deles, que vai impactar os balanços. Então, hoje,
é muito mais fácil trabalhar a ideia de que você, qualquer empresário de qualquer atividade, vai ter que precificar o tema das reduções de emissões, a transição energética, isso vai ser precificado de alguma forma no seu balanço. E é um conceito também, em alguns aspectos, bastante simples de colocar na mesa para os céticos, né, de que mudanças climáticas não existem. Essa pessoa ainda existe, a verdade é que ela existe, sim. Mas é muito simples. Você já perdeu, Playboy, isso vai ser precificado. Então, se pode dizer que não existe, mas isso vai ser cobrado de você e vai ter impacto nos seus resultados. Então, até remetendo à minha coluna blá, blá, blá do clima, é que é muito mais, aí me preocupa muito mais de que forma que esse tema que pode ser, de verdade, oferecer um risco existencial à humanidade, de que forma que ele foi capturado pelo ativismo ambiental, e a gente fala um pouco, né, dos ativistas, tal, do ativismo. Eu sempre que possível dou uma estocada no Greenpeace, que eu digo que é a segunda ONG mais importante depois da Igreja Católica, e tem evidências, tá? Geralmente eu coloco até as evidências sempre nos meus textos, porque eu vou atrás do tipo tamanho, tal, e o Greenpeace de fato fez uma diferença muito grande em trazer o ativismo para um diálogo com a sociedade que antes não existia, né? Mas o blá, blá, blá do clima se refere um pouco mais àquele aspecto da sociedade civil que faz um discurso, mas não coloca nenhuma ação em prática. E aí que me preocupa talvez mais, e aí permeia também o tema da justiça climática. Hoje, o que acontece? Quem emite CO2 é o indivíduo, porque não é a petroleira, a gente consome o produto dela. Claro que também não existe nenhuma condição da humanidade migrar para uma economia de zero carbono hoje. Isso simplesmente até mais do que falacioso, é uma mentira, né? Mas o ser humano, nós que emitimos CO2, nós somos os responsáveis. E quando a gente não fala nesses termos, o que acaba acontecendo? Quem paga a conta é o pobre. Porque se a externalidade ela fosse de fato externalidade, eu emito CO2, está causando um dano para os ecossistemas da Terra, se a gente não pagar por isso, e é o que está acontecendo hoje, né? Quem está pagando, na média, é o pobre. Então, o blá, blá, blá do clima para mim, é esse. É que, nos dois lados aí da pergunta, primeiro, está impactando o balanço das empresas, elas vão ser responsabilizadas, vão ter que pagar essa conta, mas a hora que a gente chega no ser humano e você vê o discurso completamente desconectado com a realidade de, eventualmente, uma transição energética justa, isso me incomoda. Então, o blá, blá, blá do clima, para mim, é o ativista que fica lá dando trabalho nas ruas de Londres, e aqueles radicais lá que param com o trânsito, e todos usando, é só olhar os filmes que estão aí na internet, todos usando aquelas jaquetas de material feito a partir do petróleo. Provavelmente eles emitem mais do que eu que só uso algodão. Mentira. E aí, aqui pensando em blá, blá, blá nas organizações, e também pode pensar no blá, blá, blá entre os ativistas, eu penso muito numa relação semântica que eu trouxe na newsletter que a gente tem no LinkedIn, na Future Ready, que é entre propósito e intencionalidade. Que eu acho que é uma coisa que a gente, né, só uma pincelada aqui. E aí, falando aqui sobre ativismo, Matias, fazendo aqui uma busca por Greta Thunberg, aqui no nosso portal de MIT Sloan Review, ela apareceu várias vezes citada na sua coluna, né? E uma delas no título, inclusive, Os 12 Trabalhos de Greta.
E aí, no movimento ativista, como que ela contribui, de fato, para a conscientização sobre os desafios climáticos, né? Ela tem razão no que diz. De fato, ela representa uma esperança, né, de que quando a geração Z chegar realmente estiver ali na liderança, esse tema vai ser levado mais a sério, como diz, por exemplo, né, o presidente da Natura, Fábio Barbosa, ou, de alguma forma, ela atrapalha nesse processo todo? Não, eu acho que a Greta, ela ajuda, ela trouxe esse tema das mudanças climáticas para um nível de debate que sem a Greta, talvez alguém substituísse a Greta nesse papel, mas ela trouxe o debate para toda uma geração talvez sedenta de discutir os impactos ambientais do ser humano na Terra, né? Então, ela tem muito valor nesse contexto. Eu parei de escrever sobre ela porque, para mim, agora ela virou café com leite, porque agora ela já tem 18 anos de idade, eu posso falar mal e não quero fazer isso. Então, enquanto ela era uma simples adolescente, eu, na verdade, passava pano para talvez os arroubos ativistas dela, mas, de novo, todo ativismo cumpre um papel na sociedade, e ela cumpriu muito bem esse papel. Agora, como ela fala em alguns aspectos, eu acho que ela, até para poder ter repercussão, ela exagera, ela nos efeitos, ela, na minha leitura, ela mistura, isso é só dar uma pesquisada, ela mistura o tema das mudanças climáticas com a ideologia anticapitalista, ela mais ou menos coloca tudo no mesmo contexto. Então, eu acho que ela já cumpriu o papel dela e, arma na cabeça, ela vai acabar nos 15 minutos de fama dela, ela vai ser esquecida logo, logo. Haverá outra Greta, né? Provavelmente. Olha, eu acho que vão lembrar da Greta como aquela adolescente que acho que ela já está com quase 19 anos, continua sendo adolescente, mas que ela cumpriu o papel de alertar a sociedade, de trazer o debate aí para toda uma geração de novo. Mas virão, né? outras, né? Virão outras Sim, Gretas. eu acho que virão outras. até porque o contexto vai demandar outro tipo de atitude, né? Hoje as mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas são sensíveis. É muito difícil de negar o que a gente está vendo, presenciando cientificamente, né? Eu tenho muito cuidado com essas manchetes de jornal que, em muitos aspectos, também compraram a pauta ativista, o jornalismo televisivo comprou a pauta ativista. Isso não é bom, porque vocês vão lembrar, daqui a 1, 2 anos, a gente vai lembrar dessa conversa, vai ter a semana mais fria dos últimos 50 anos, por exemplo, e todo mundo vai falar, mudanças climáticas não existem. O que acontece é que a temperatura da Terra ela vem crescendo, isso é notável, é comprovado, mas o clima ele tem a sua volatilidade e variabilidade. Então, tem um pouco de preocupação quando nós trazemos esse sensacionalismo para a pauta do dia, porque mudanças climáticas é um risco sistêmico muito mais complexo de ser discutido e equacionado do que simplesmente vamos parar de consumir combustível fóssil. Então, eu acho que o discurso vai ter que se ajustar para que a gente possa, de fato, sensibilizar a humanidade no contexto aí da transição energética. Com relação à geração Z, eu de verdade, eu tenho dificuldade em enquadrá-los de uma forma muito diferente do que as nossas gerações, né? Então, eu acho que essa convenção de dividir a cada 20 anos, né, uma nova geração é um pouco complexa. O ser humano, não sei se ele funciona assim, não. Posso dizer que a geração Z que trabalha comigo, todos têm propósito, todos adoram trabalhar com renováveis, com redução de emissão, mas todos pedem aumento,
todos querem viajar, não sei se é o que se coloca aí, que a geração Z vai salvar a humanidade, não sei se é tão verdade, não. Perfeito. Bom, Matias, a gente no comecinho aqui estava falando das suas viagens, você tem ido para a Climate Week, enfim, para uma série de eventos, toda a COP, você está sempre no avião aí, né? Agora você está em Brasília, está em São Paulo, enfim, enquanto a gente grava. E então você tem uma condição de comparação, acho que, dos executivos de vários países, pelo fato de ficar nessas viagens. Aí eu queria... Tem um termo que você usa sempre na coluna, que é dessa nossa complexidade do nosso complexo de vira-lata, né? Que é uma complexidade também, o próprio complexo é uma complexidade. Eu quero entender um pouco se você consegue comparar o executivo brasileiro em relação a esse tema com executivos e empresários e empreendedores de outros lugares do mundo, e mesmo dentro do Brasil, das regiões diferentes. E, já encaixando aqui, se já há executivos que entendem como parte do negócio, eu trouxe conceitos do Michael Porter, do valor compartilhado, o resultado triplo do John Elkman, esses conceitos mais clássicos, se esse pessoal de alguma maneira está incorporando isso ou não tem jeito, vai vir pela regulação mesmo, pela boa vontade executiva, não vai ser. Quando eu coloco o complexo de vira-lata do brasileiro nesse contexto de enfrentamento das mudanças climáticas, é muito mais no sentido de até bastante técnico e operacional. O Brasil perdeu a licença social do desmatamento. Não importa a gente dizer que, olha, todo mundo desmatou e agora é a nossa vez. Isso vai ser usado contra nós brasileiros, né? Países não têm amigos, países têm interesses, e já vi isso acontecer nas conferências da ONU, onde os nossos países melhores amigos apontam o dedo para o Brasil e usam isso em favor da sua sociedade, né? Da sociedade que esses delegados aí nas conferências da ONU representam. Então, o complexo de vira-lata que eu vejo muitas vezes no contexto talvez mais amplo de, por exemplo, ao invés de ter uma postura ativa de país soberano nas suas decisões de como, por exemplo, equacionar o desmatamento brasileiro, dos biomas brasileiros, nós repercutimos o que, por exemplo, países europeus, principalmente, eventualmente até Estados Unidos e Canadá, países que colocam na agenda global algo que a sociedade brasileira não discutiu de uma forma final. Então, vou dar um exemplo. Perdemos a licença social do desmatamento, mas eu queria entender por que é um consenso, até talvez nas elites aqui do Brasil, que nós não deveríamos explorar petróleo na margem equatorial. Do outro lado da rua, a Guiana está explorando o petróleo. E, eventualmente, existem evidências de que, eventualmente, o petróleo explorado na foz do Amazonas, e o nome é horrível, já não devemos usar esse nome, mas tudo bem, pode ser o petróleo de menor intensidade de carbono produzido no mundo, ou um dos menores, potencialmente. Então, se o tema mudanças climáticas é um risco existencial para a humanidade, eu produzir um petróleo com baixa intensidade de carbono, por causa da tecnologia, por causa da localização, é uma forma de deslocar o petróleo da Noruega, que tem uma intensidade de carbono mais alta. E a Noruega, ela doou 1 bilhão de euros para o Brasil, no Fundo Amazônia, e daí vem a história de dinheiro de pinga, que eu falo que é dinheiro de aquavit, da Noruega, e dinheiro de Underberg, da Alemanha. A Alemanha doou 100 e poucos milhões de euros para o Fundo Amazônia,
Olaf Scholz vem para o Brasil e ele senta com Lula, em nome do meio ambiente. E nós somos um ente soberano. De novo, perdemos a licença social de desmatamento. Agora, vamos avaliar todos os aspectos de tomar uma decisão de simplesmente falar assim, olha, não quero mais plantar soja no Cerrado. E tem valor isso, tem valor. É uma conta simples de fazer. Eu faço essa conta sempre. O Brasil tem 200 milhões de hectares do bioma cerrado. Metade já está antropizado. Existem estudos aí da Universidade Federal de Minas Gerais, tal, que a outra metade, dos 100 milhões de hectares, eventualmente 50 milhões de hectares possam ser utilizados para plantar soja. Tá? 50 milhões de hectares. As empresas listadas na Bolsa, na B3, precificam no seu balanço o hectare do Cerrado a mais ou menos $10 mil. $10 mil vezes 50 milhões de hectares dá $500 bilhões. O mundo desenvolvido nunca pagou $100 bilhões que o Obama prometeu em 2009 na COP em Copenhague, na Conferência da ONU em Copenhague. O mundo nunca deu esses $100 bilhões para o mundo desenvolvido, nunca deu esse dinheiro para, sei lá, capacity building, para a transição energética, não deu esse dinheiro. Então, o Brasil tem um estoque lá de $500 bilhões de terras que podem ser cultivadas para soja, para algodão, para o que for. Esse é o tipo de conta que eu gosto de fazer. E essa é a conta que eu, quando eu falo complexo de vira-lata, tudo bem, de novo, perdemos a licença social do desmatamento, ninguém vai deixar a gente exportar qualquer produto se continuar desmatando, vai ser usado isso. Acordos climáticos começam ambientais e terminam comerciais. A gente vai ter o dedo apontado para o desmatamento do bioma Cerrado e do bioma Amazônia. Mas para parar o desmatamento do Cerrado, precisamos mudar o Código Florestal e mudar a Constituição brasileira. Vamos enfrentar. Mas não adianta falar assim para o cara que tem licença de supressão vegetal, falar assim, para aí, porque não é legal. Então, esse, para mim, é o aspecto que me incomoda nesse contexto de posicionamento enquanto país. Eu não quero aceitar a pauta dos outros. Simplesmente, não, vocês não podem desmatar. Não, calma, tá bom. Perdemos a licença social. Como é que a gente vai bancar uma transição energética justa para um país como o Brasil? Esse, para mim, o debate. Mas aí então, você está falando mais das autoridades aí, dos reguladores, etc. E como é que fica no mundo dos negócios? Tem vira-latismo no mundo dos negócios? Olha, e aí eu quero que você compare com os cachorros de raça dos outros, se for o caso. Não, o profissional brasileiro que milita aí no tema energia renovável e mudanças climáticas é de primeiríssima linha. Então, eu vou dar até um exemplo. Uma empresa investida nossa, histórica, aí, de eólica, abriu um escritório no Texas, e porque era mais fácil competir desenvolvendo projetos no Texas com os desenvolvedores locais do que continuar competindo no Brasil para projetos de energia eólica. Porque, sim, temos profissionais extremamente qualificados que conseguem dialogar e transitar muito bem aí globalmente, e as maiores empresas de preservação florestal, claro que o Brasil naturalmente teria que ter essas empresas aqui, mas elas são empresas de primeiríssima linha e o diálogo é de igual para igual. O que acontece nas sociedades aí, nos países economicamente mais desenvolvidos, é que fazer negócio é mais fácil. Então, é notável a dificuldade que nós temos de obtenção de financiamento, de eventualmente até de licenciamento, não estou nem falando ambiental. A burocracia brasileira é um fardo para o empreendedor, para o profissional, mas em termos de qualidade de debate, o profissional brasileiro se transita muito bem globalmente. Não vejo diferença, não. Em alguns aspectos, até
aquela história de que o brasileiro precisa se acostumar com tanta burocracia, precisa vencer a burocracia. Então, em alguns aspectos, de novo, esse exemplo aí do Texas, a gente já estava preparado para um negócio muito mais difícil e, no fim, fazer negócio nos Estados Unidos é muito mais fácil do que fazer no Brasil. A gente prosperou lá, né, nesse empreendimento. Mas é interessante porque esse complexo de vira-lata, ele acontece quando estamos aqui, mas quando a gente vai para fora, esse complexo de vira-lata, ele desaparece, porque se a gente compete de igual para igual lá, isso, né, isso meio que né, que... Eu até para deixar claro, o que a Adriana colocou, não é só o regulador e as autoridades, não. Eu debato muito com meus colegas brasileiros com essa abordagem, por exemplo, especificamente agora falando de mudanças climáticas, né? O Brasil emite mais ou menos 2,4 bilhões de toneladas de CO2 equivalente por ano e mais ou menos 1,1 bilhões de toneladas, quase 50%, são emissões associadas ao desmatamento da Amazônia e do Cerrado. De novo, o bioma cerrado, alguém vai ter que pagar para parar de desmatar, pagar caro. Bioma Amazônia é um tema de comando e controle, existe sim muitas evidências de que é uma questão de controlar o desmatamento ilegal. Eu gosto sempre de ir uma casinha para frente e falar, beleza, como é que a gente vai trazer desenvolvimento primeiro para a região e depois para o nosso país, associado a esse tema das mudanças climáticas. Então, eu acho, sim, em alguns aspectos, o profissional brasileiro ele já entubou ele aceitou que não tem essa discussão mais. Acabou. A gente vai lá, não desmata, não discute o desenvolvimento, eventualmente é falado, bioeconomia e tal, eu nunca vi nada concreto. Então... esse complexo de vira-lata vai no sentido de aceitei a pauta que nos foi colocada por terceiros totalmente interessados no tema, né? Acho que aqui o que me salta aos olhos é exatamente essa complexidade, essa dualidade, e aqui até amarro com uma outra pergunta, que é quanto custa, né? Que conta que a gente faz para a gente entender quanto que custa a economia verde, né? Quanto custa a economia verde? Muito. Por exemplo, você viaja muito. Você, ao viajar, emite CO2. Como é que a gente... E você muito. Falou... e você comentou aqui que a gente tem que pensar do ponto de vista do indivíduo. O indivíduo que emite. Como é que a gente faz essa conta? O custo da economia verde, né? Então, justiça climática. Eu defendo que a conta de tudo que eu consumo tem que ser mais alta, porque eu estou pagando, eu deveria pagar pelo CO2 que eu emito. Isso para mim seria difícil, claro, operacionalizar, não é tão simples operacionalizar, mas não estou defendendo uma tributação direta na pessoa física, porque aí esse dinheiro vai cair num bolo, aí a gente outro tema, né? Mas eu defendo sim que os mecanismos de mercado que possam criar uma assimetria de preço entre uma atividade de baixa intensidade de carbono e uma atividade de alta intensidade de carbono. Então, quem viaja deveria pagar, sim, pelo CO2 emitido. Então, essa defesa é tranquila, trivial, né? O que a gente talvez aqui, o contexto que eu tenho defendido, essa transição energética justa para o Brasil, é que hoje a sociedade rateia esses custos e quem paga mais proporcionalmente é o pobre. Então, é muito difícil você tirar os subsídios cruzados do petróleo e tal, mas existem formas, de novo, de criar-se assimetria de preços entre uma economia de baixa intensidade de carbono e os grandes emissores. Isso
esse seria relativamente simples, é um mecanismo de precificação do CO2. Tem técnicos no governo pensando isso? Só antes de eu fazer minha pergunta, só essa curiosidade. Tem gente não, por exemplo, pensando isso? Tem. O Ministério da Fazenda, já estive algumas vezes, atentos. Agora, de novo, aí vem um pouco da ideologia, aí o Ministério do Meio Ambiente tem um posicionamento em alguns aspectos, na minha leitura, ideológico, onde você simplesmente se recusa a colocar preço no meio ambiente ou na natureza, né? Então, é uma abordagem que em alguns aspectos, dificulta, por exemplo, que o Brasil de verdade possa capturar aí as suas vantagens comparativas de sim ter toda uma condição de produzir bens com baixa intensidade de carbono. O Brasil é o país da fotossíntese, eu sempre defendo isso. A gente consegue produzir com sol, água, terra brasileira, muita energia, e isso está capturado nas nossas cadeias de valor. O Brasil tem condição de entregar produtos na fronteira da Europa e dos Estados Unidos com uma baixa intensidade de carbono, com a mais baixa intensidade de carbono. A hora que isso for precificado, e essa abordagem que eu gostaria de ver do papel do regulador, da autoridade brasileira, assertivamente jogar esse jogo. Então, eu vou dar um exemplo porque é um pouco técnico, mas eu acho que é fácil de entender. A Europa criou um mecanismo de taxação na fronteira chamado CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Você paga o preço do carbono embarcado no seu produto. Isso vai entrar, já está em vigor como regra, e 4 setores vão começar, aço, ferro, plástico e cimento, vão começar a pagar a partir de 2026. A data exatamente ainda, aquela história, é um negócio tão disruptivo que pode ter atrasos, mas o conceito está sólido. Você vai exportar um bem, ele vai chegar na fronteira da Europa e vai falar assim, olha, quanto tem de carbono embarcado aqui? Aí, faça uma conta, e você é uma guia de importação, tá lá, já está bem definido no site da Comunidade Europeia, você vai pagar o preço do crédito de carbono que é comercializado na Europa, que chama-se European Allowance, é uma permissão de emissão. Hoje esse preço é 70, 80 euros a tonelada. Então, o produto brasileiro tem uma vantagem competitiva, calcada nas nossas vantagens comparativas, que é natural. Então, assertivamente, eu quero jogar esse jogo. E não entrar no jogo do tipo assim, olha, eu perdi a licença social de desmatamento e eu vou ficar aqui cuidando de ter uma pauta única que é desmatamento zero. Não, eu quero jogar os dois jogos. Eu quero chegar na Europa e falar assim, olha, beleza, vocês puseram as regras, agora eu vou jogar esse jogo. Não estou, de verdade, também tão otimista, porque eu acho que quando eles começarem a fazer a conta, eu já tive essa conversa, tá? Um cliente nosso entrega etanol em Roterdã com uma intensidade de carbono 40% mais baixa do que o etanol que vem da Bélgica. O Brasil rapa tudo se ele fizer essa conta direito. Então, esse é o jogo que eu gostaria de jogar. Perfeito. Eu vou emendar aqui, que eu tinha 3 perguntas. Essa foi uma rapidinha, mas... primeiro, a gente está falando de economia de baixo carbono, eu queria saber se... Tem vários nomes para essa economia, claro que eles têm diferenças conceituais, mas eu acho que essa diversidade de nomes atrapalha um pouco o pessoal a entender e se posicionar nesse jogo, né? Net zero, baixo carbono, economia verde, economia azul, bioeconomia e por aí vai. Então, queria entender de você com que nome a gente poderia trabalhar, como é que a gente pode entender isso. Segunda pergunta. A gente vê vários avanços, né? Então, eu estava lembrando aqui das conversas que a gente teve sobre RenovaBio, por exemplo, uma inovação super interessante que o Brasil traz. Então, o Brasil tem vários avanços, de fato, mas aí tem essa coisa das petroleiras, e em alta aqui, em alta lá fora,
né, que desanimam de repente. E a terceira é sobre datas. Então, para a gente falar dessa economia de baixo carbono, tenha ela o nome que tiver, qual é a data com a qual a gente deveria trabalhar para qualquer coisa que a gente vá planejar ou fazer nessa área? Tem o ano mágico 2030, né, que tem a ver com as ODS da ONU, mas a gente não é necessariamente o ano que o barco vai afundar ou não, né? Talvez tenha uma outra data que a gente possa trabalhar. Então, 3 perguntas em uma, 3 em 1. Tá, vamos lá. Eu concordo que essa multitude aí de nomes para um mesmo tema, né, acaba confundindo. Mas eu gosto de falar que eu trabalho com transição energética. Então, para mim, esse é o tema que envolve, esse é o nome que envolve todos os temas subjacentes. Porque transição energética implica em baixar a intensidade de carbono, em descentralização de fontes de energia. Você sabe que eu defendo há muito tempo energia nuclear. O ser humano vai acordar para Jesus. Daqui a 30 anos, a gente vai dar risada de não ter usado energia nuclear. Uma questão básica da engenharia chamada densidade de potência. Uma latinha de refrigerante de energia nuclear é tudo que o ser humano precisa para viver 80 anos. Não tem a menor razão para o ser humano não usar essa tecnologia completamente dominada, de baixíssimo risco, menor intensidade de carbono. Então, transição energética envolve isso também. E aí, claro, é a minha disputa com os ativistas, né? Porque esse, de novo, é um tema completamente capturado pelo ativismo ambiental. Ele não tem razão, não existe nenhum impeditivo tecnológico, por exemplo, da gente substituir térmica a carvão por usina nuclear. Então, transição energética e descarbonização, para mim, é o que, digamos, define de uma forma mais precisa o que a gente está fazendo, né? Esses assuntos associados à redução de emissão. O net zero, economia de baixo carbono, bioeconomia, eles são, em alguns aspectos, bastante distintos, né? Bioeconomia, por exemplo, de novo, é uma oportunidade de, sim, valorizar os biomas brasileiros, o nosso potencial associado à natureza, ótimo. Mas ele é só um aspecto do que a gente faz, né? Então, por exemplo, entrando depois no tema das petroleiras, nós, né, a sociedade, deveria decidir se a gente quer equacionar o tema das mudanças climáticas ou quer quebrar as petroleiras. Então, tipo assim, olha, eu tenho raiva porque essas petroleiras, as ações delas não param de subir, elas ganham bilhões, trilhões e não sei o quê. Isso tudo bem, mas esse é um tema. O outro não existe transição energética sem o petróleo. Se você... E tem uma pergunta aí inclusive de um político inglês famoso que trabalha com transição energética, ele falou assim, olha, se você não me mostrar como a gente vai sobreviver sem o petróleo nos próximos 20, 30 anos, é porque a gente precisa do petróleo. Então, essa equação simplesmente não fecha. Então, o que eu acredito que sim, deveríamos fazer conforme defendeu Milton Friedman, está aí no YouTube, todo mundo fala que não dá uma bola para o meio ambiente, ele fala assim, olha, eu sou defensor de que quem causa dano à natureza pague por ele. Então, no limite, nós temos que cobrar, sim, um prêmio por usar petróleo. O cuidado só é o efeito de segunda ordem. Se isso não for bem feito, quem vai pagar essa conta é o pobre. Mas não é apontar o dedo para a petroleira, sabe? Os exemplos eles são abundantes. A decisão de emitir CO2
de nós três aqui é algo que a gente tem bastante controle. Eu tenho amigos europeus que eles não voam quando a viagem é dentro da Europa. E todo orgulhoso, ótimo, ele fala assim, só vou de trem. E faz a conta de quanto ele deixou de emitir. Claro que ele mora na Holanda, ele demora 10 horas para chegar em Londres, exagero, não é 10, mas versus um voo de 45 minutos, que é o Canal da Mancha, né? Então, eu acho que esse tema aí, de certa forma, apontar o dedo para as petroleiras, ela não é um desserviço a resolver, de fato, de que forma que nós poderíamos aí enfrentar o tema das mudanças climáticas. E data, que é legal, por obrigação, né? Eu tenho que ler o sumário executivo de todos os documentos do painel de mudanças climáticas da ONU, que publica. Eu tenho, né? É a minha obrigação. Eu leio o sumário executivo. Não estou falando que eu leio o de 3.000 páginas, porque também Você ciência, manda o chat GPT resumir, né? Não tem o que fazer, né? Você lê e não está entendendo. A ONU, primeiro, para deixar claro, o painel de mudanças climáticas da ONU não diz que o mundo vai acabar. Não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário, eles colocam lá que nos próximos 100 anos, inclusive eu gosto de lembrar essa, vai ter erupção de algum vulcão no mundo que vai fazer a temperatura da Terra baixar muito. Então, até isso os caras põem. Eles são cientistas. Eles não estão fazendo papinho para alarmismo e tal. O que eles dizem é o seguinte, olha, temos evidências robustas que a Terra está aquecendo. Isso pode criar um risco sistêmico, porque a gente não sabe, de fato, como a alta do oceano vai impactar a agricultura no Brasil. Esse efeito de retroalimentação, né, o feedback loops, ou seja, você não sabe direito, o ecossistema terrestre é muito complexo. Então é isso, é alguém dizendo para a gente, olha, eu não estou dizendo que a Terra vai acabar, mas se tudo isso aí, a tempestade perfeita acontecer, sim, talvez acabe. Então, não tem um prazo, Adriano. A verdade é que não tem esse prazo que parece que veio da ciência. Não é 2025, não é 2030. Tipicamente, aí sim, faz parte do meu ceticismo com autoridades, governo, política, é que precisa pôr uma data, né? Porque senão eu não vou fazer o plano, eu não vou falar, eu não vou entregar nada. Então, se não puser data, que é o que está lá no painel de mudanças climáticas da ONU, ele faz, inclusive, as simulações de quanto vai estar a temperatura da Terra em 2050, o orçamento de carbono. Então, não tem uma data cravada. O plano brasileiro, o compromisso brasileiro é net zero em 2050. O da China, que fica mudando, não sei se mudou semana passada, 2060. E seja, no conceito net zero é tudo que a gente emite, eventualmente vai ser compensado ou removido da atmosfera em algum momento, né? Então, os marcos brasileiros, o mais próximo é 2025, o compromisso brasileiro, a meta brasileira é emitir líquido em 2025, 1,3 bilhões de toneladas. Essa meta foi revisada agora, no ano passado, então ela está legal, ela foi ajustada, foi primeiro o governo Dilma propôs essas metas ambiciosas. 1,3 bi líquido é atingível em 2025. Precisamos dar um pouco de sorte também, se o preço da soja cair. Olha só, né? Para baixar o desmatamento, a gente tem que falar que o item mais importante da nossa pauta de exportações tem que perder valor. O Brasil empobrece quando isso acontece, mas é possível que a gente bata a meta do ano que vem. 2030, as emissões líquidas são, o compromisso brasileiro é 1,1 bi de toneladas equivalentes de CO2 equivalente, e esse talvez seja mais difícil porque o Brasil teria que, basicamente, desmatar zero a Amazônia. E nada é zero. Mas, por isso, falando de datas, essas são as datas nossas. Não, né? Mas tem datas importantes aí. Executivo adora data, não é só autoridade, não. Todo mundo adora data. Não, sem dúvida. Não, e quando eu falo isso, no sentido até, sim, mesmo um executivo na sua posição, a executiva na sua posição de autoridade da empresa, ela
vou lá e coloco uma data, porque senão não tem plano, né? Não existe. Planejamento, assim, né? Quando é que eu faço isso? Quando der, não, né? Não. Aí eu queria emendar também aqui com uma pergunta 3 em 1. E aí eu queria entender aqui qual é o papel das empresas, né, nessa economia já vou adotar aqui o seu termo, né, de transição energética e descarbonização, versus, primeiro, o papel dos reguladores, e dentro das empresas, o papel dos mecanismos, né, por exemplo, relatórios ambientais, mercados de créditos de carbono, tecnologias, P&D, enfim, os mecanismos que você queira listar, e das personas. Então, a relação entre o papel de mecanismos e das personas, que você considera aí que são players fundamentais nessa relação. As empresas brasileiras, e onde eu tenho também alguma relação na história da Bolsa em Singapura, Abu Dhabi, bastante com países europeus, as empresas, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, já começaram a colocar no preço algum tipo de regra aí de descarbonização, de custo associado à descarbonização. Então, dentro das empresas, hoje, o diretor financeiro, a diretora financeira, recebe já esse preço. Empresas minimamente antenadas, organizadas, já têm a sua precificação interna de carbono. Tá? Eu vejo isso nos diversos setores onde eu transito, meus clientes, e aqueles que a gente convencionou chamar de hard to abate, ou seja, setores onde é difícil você reduzir a emissão, esse preço permeia a cadeia de valor. Tá? Então, nas empresas, esse debate ele já está dado, já está colocado. Mas ainda longe de uma autorregulação, né? Então, o que acontece? E aí aí natural e remete um pouco ao comentário original da Adriana, né? Se eu não tiver um incentivo econômico para ser o first mover, eu não vou fazer nada. Se eu não tiver um incentivo econômico, né? E o jargão de first mover funciona bastante para tecnologia, mas se eu sou uma empresa do setor de siderurgia, se eu inovar e for o primeiro a precificar o carbono e isso criar um produto eventualmente mais caro que possa eventualmente perder mercado, eu vou ser cobrado pelos meus acionistas, falar, poxa, por que você fez isso primeiro? Espere a regulação chegar. Então, neste contexto, e aí vem na sua segunda pergunta, Lara, o regulador, ele cumpre esse papel muito importante de organizar, de alguma forma, as iniciativas para que, aí sim, a sociedade possa equacionar o tema do enfrentamento das mudanças climáticas, né? Agora, pensa no seguinte, o regulador ele está sujeito a todo tipo de pressão natural, e isso também é democracia, né? Então, no Congresso Brasileiro, por exemplo, o setor agro ele quer postergar o máximo possível essa discussão, porque sabe que um pouquinho de conta vai ver que desmatar o cerrado é provavelmente o maior emissor de CO2 equivalente, a atividade que mais emite CO2 equivalente no Brasil. Fermentação entérica do boi é o terceiro maior. Se você pegar em termos de atividades, fermentação entérica do boi é quase 400 milhões de toneladas equivalentes por ano no Brasil. Fermentação entérica do boi não tem solução tecnológica. Então, o boi está lá, ele come e ele emite metano na digestão. O que a gente vai fazer? Tem que enfrentar, né? Então, alguns aspectos dessa transição energética, da descarbonização das atividades produtivas do país, hoje eles são insolúveis. E o regulador ele poderia, sim, de alguma forma, sistematizar essa abordagem para que, quem sabe, em alguns anos, isto deixe de ser um tema
inatingível, inexequível. Por exemplo, buscando aí, quem sabe, a hora que você conseguir colocar um preço no desmatamento do cerrado, na criação de gado, por exemplo, que o preço que equacione a emissão de CO2 de gás de efeito estufa, é razoável assumir que, no médio prazo, a sociedade, as empresas vão, de alguma forma, se adequar a essa simetria, né, de condições econômicas. Então, o regulador tem esse papel fundamental. Como eu falei há pouco, para nós, eu acho que o Brasil, nesse contexto, vai, sim, acabar se adequando à regulação global, né? Então, vai ter uma regulação multilateral que vem da ONU, e vai ter uma regulação dos países, por exemplo, o CBAM, né, o Imposto na Fronteira da Europa, Canadá e a nossa reboque. Já assinaram com isso. O mercado regulado brasileiro, ele tem um tema aí, o mercado regulado, os projetos de lei que estão sendo tramitados aí no Congresso para a criação de um mercado regulado brasileiro, ele tem alguns problemas fundamentais. E aí vem de novo o que eu falo sempre, complexo de vira-lata. Eles simplesmente trabalham o tema do desmatamento. E de novo, eu queria um projeto de lei que, sim, perdemos a licença social do desmatamento, vamos equacionar tal, mas eu queria um projeto de lei que realçasse as nossas vantagens comparativas. Então, o projeto de lei do mercado de carbono, ele é quase que um projeto de lei para falar assim, olha, achamos um jeito de parar de desmatar e alguém vai pagar essa conta. Eu queria um projeto de lei, e aí o projeto de lei do combustível do futuro vai nessa direção, que equacionasse ou precificasse a nossa vantagem comparativa para aí ganhar dinheiro com isso e trazer recursos, divisas para o Brasil, né? Então, o regulador tem esse papel fundamental, o regulador brasileiro é preparado, o Itamaraty tem quadros muito sofisticados nesse tipo de negociação global, mas a pauta de mudanças climáticas no Brasil está 100% capturada pela preservação de florestas, e ela, para mim, é uma pauta reducionista, e ela subestima o efeito de segunda ordem, por exemplo, em dizer, vou parar de produzir soja no Cerrado. Queria ver essa conta. Queria ver a conta de quanto que você vai gastar de dinheiro para preservar áreas da Amazônia sem um plano de desenvolvimento para a região. E agora, de forma breve aqui, qual é o papel dos mecanismos dentro das empresas e dos atores ali, dos principais atores? Para a gente passar aqui para o nosso bloco sobre oportunidades e ameaças para o Brasil. As personas, né? É interessante, quando eu comecei trabalhando na ideia de financiamento associado à redução de emissões e tal, quem me recebia era, no máximo, a gerente de sustentabilidade. No máximo. Eu nunca passava da média gerência. Hoje, quem me recebe é a diretora de financiamento, a diretora financeira. Porque, então, é sensível essa mudança em termos de hierarquia da discussão dentro das empresas. Então, hoje, a persona sustentabilidade e redução de emissão, ela já chegou no C-Level. Tá, óbvio, as empresas são diferentes, né? Mas a interlocução hoje se dá num nível hierárquico bem mais alto. É muito comum empresas maiores, 2, 3 diretorias envolvidas no tema. Isso é muito comum. Deixa eu só complementar aqui. E os investidores? Porque os investidores iam resolver tudo, lembra? Como é que... Então,
É que você não lembra das minhas colunas, que eu vou fazer um dia, quem me conhece sabe que eu não sou de me gabar, mas eu vou fazer uma coluna só dizendo, eu falei que energia nuclear ia voltar, eu falei que vão dar a licença para explorar petróleo na Foz do Amazonas, mas uma das que eu tenho medo de apontar o dedo, porque eu vou ser execrado no LinkedIn, nas mídias sociais, é a história do BlackRock, que quando o Larry Fink, há, 5 anos, falou que ele ia salvar o mundo com investimento sustentável, assim, era textão no LinkedIn, todos os amigos da Adriana aí que adoram fazer textão e falavam, veio o investimento, todos. Quando faz 3 meses que o Larry Fink falou, acabou, porque a gente perdeu dinheiro, não vi, não tem um textão, ninguém lembra. Gente, esses caras, e aí também, eu já tive um debate uma vez com um advogado que defendia que o mundo mudou, não sei o quê. A Suprema Corte americana, em 2014, ela não é a Suprema Corte do Trump, tá? Antes que falem isso. A Suprema Corte americana, em 2014, ela basicamente disse o seguinte, Califórnia, você quer colocar no seu programa aí de pensionista critérios de sustentabilidade, faça a seu bel prazer, mas não vai contar com o apoio do governo federal, porque o seu dever fiduciário no plano de pensão dos pensionistas da Califórnia, o seu dever fiduciário é dar dinheiro, rentabilizar o dinheiro do seu pensionista. E, a partir daí, todos os planos de aposentadoria que contavam com benefícios federais tal, nos Estados Unidos, basicamente começaram a seguir essa regra. E é a regra que vem da doutrina Mormon de Single Eye of God. Tem lá, eu não sei a Bíblia, eu não sou especialista, mas eu tive que ler essa parte para ver o que falava de verdade. Porque, né, a Suprema Corte basicamente falou assim, você, pensionista, está pensando no dinheiro da sua aposentadoria. Então, não venha com outras questões associadas a retorno financeiro que não seja o retorno financeiro. Então, para mim, isso é completamente pactuado. Ninguém dá mandato para um fundo de investimento para fazer justiça social. Doa o dinheiro, faz você. Por que você se acha na condição? E todas as empresas que fizeram isso quebraram a cara. Porque ninguém tem esse mandato. Isso é o legislativo do país, é o executivo do país. Você, como cidadã. Então, não. Investidor, para. É um negócio do Larry Fink. Agora, que é legal, quem sou eu para falar? Tudo bem. Larry Fink fez muito bem. Ele captou um monte de dinheiro falando que isso era bom. O professor Damodaran, da Universidade de Nova York, fez um estudo mostrando que ninguém ganhou mais dinheiro, tudo a mesma coisa, e eles cobram mais caro. Porque eles falam assim, olha, eu era só um investidor para ganhar dinheiro, agora sou investidor para ganhar dinheiro e fazer justiça social, então eu tenho que cobrar mais comissão de você. Foi o que eles fizeram. Parabéns. Então, não vem daí, a solução não vem daí. Cuidado, eu não estou dizendo que precisa de dinheiro, né? Não é isso. Uhum. Mas eu estou dizendo que sento na frente do investidor que ele fala assim, não, mas aspectos, não sei o quê, esse é o blá, blá, blá do clima. Cuidado, eu sempre defendo também. Parâmetros ESG são métricas de risco. Legal. Então, por exemplo, eu hoje investi numa termoelétrica a carvão, que não tem uma solução depois de Carbon Capture and Storage. O que eu vou fazer com o CO2 da minha termoelétrica a carvão? Isso não é ESG, é uma métrica de risco. Eu preciso falar assim, olha, uma hora eu vou pagar por esse carbono. Então, está precificado no meu investimento. Mas o contrário, né, de colocar assim, eu vou ganhar mais dinheiro porque, naturalmente, as empresas sustentáveis tem nenhuma comprovação estatística. Então, essa é a conversa a portas fechadas que o pessoal fala no nosso conselho editorial, na verdade. A portas fechadas, a realidade é essa, inclusive com os investidores e tudo. E você tem toda a razão. O pessoal escreveu textão e depois não escreveu. Não tinha visto esse estudo. Não, o Larry Fink, ele escreveu, ele falou assim,
Acabou. Não, e o da Modana, ele fez uma... Eu uso bastante, até escrevi Ele é ótimo, ele é ótimo. Assim, enfim. Mas entendi. Mas agora, então, vamos entrar na Bolsa de vocês, nesse projeto de Bolsa de Carbono. Por enquanto, o mercado não regulado, porque não há regulação ainda, mas eu queria que você explicasse o que é esse mercado de crédito de carbono, o que é a ACX, o que é essa parceria de investimento com a B3. Conta um pouco o que é isso, porque as pessoas também ficam muito confusas com essa coisa do regulado, do não regulado, para onde que vai, para onde que não vai, vou para Abu Dhabi, fico aqui no Brasil, o que é para fazer? Não, primeiro fica no Brasil, né? Então, começar daí, essa pergunta é fácil. Mas, tá, então, colocando um pouco no contexto de investimento. Há mais ou menos uns 5 anos, eu comecei a investir numa solução de infraestrutura para a jornada de descarbonização de empresas. Essa solução de infraestrutura, ela começa com cálculo de intensidade de carbono das operações das empresas. Então, você vai lá, se é uma empresa que produz motores, você faz o cálculo da intensidade de carbono e, no limite, quando você terminar esse cálculo, que a gente chama de inventário de carbono, você vai ter, por exemplo, a intensidade de carbono do seu motor. E é esse motor que eu quero levar para a fronteira da Europa e falar, olha, esse é o motor mais competitivo do mundo em termos de preço, porque o carbono embarcado dele é muito baixo. E aí que eu vejo o potencial para o Brasil. Então, essa ferramenta, ela já está operacional, e é uma ferramenta que se conecta de alguma forma, com os mercados globais que começam a precificar carbono. E aí, esse exemplo que eu dei há pouco da taxa da fronteira da Europa, então a ideia seria, o brasileiro calcula aqui, dentro dos protocolos globais, que são aceitos globalmente, e pode entregar a guia de importação lá com, olha, essa é a intensidade de carbono do meu produto. Quando a gente começou a olhar a infraestrutura, digamos, a etapa final da infraestrutura para cálculo de intensidade de carbono é o que a gente chama, talvez, agora, mais comumente, aí, de neutralização das emissões ou offsetting das suas emissões. E essa etapa final, ela historicamente, ela nunca existiu em mecanismos de bolsa, de mercado. Sempre foi, de alguma forma, ou uma regulação global, onde tem uma taxação, né, como é na Europa, ou negociações bilaterais, onde você fala assim, olha, eu emiti tanto e eu quero comprar o direito de emissão para continuar produzindo os meus produtos, então eu compro o crédito de carbono que vai neutralizar as emissões da minha empresa, do meu produto. Então, essa etapa final, ela virtualmente, nos primórdios aí do protocolo de Kyoto, que criou o mecanismo regulado global de emissão de crédito de carbono, essa etapa final ela era basicamente acordos bilaterais entre comprador e vendedor. Então, nós começamos a trabalhar a ideia de conectar a nossa solução num marketplace. E razões históricas, eu tenho uma relação societária com os fundadores da Bolsa de Singapura de crédito de carbono, que começou originalmente com dinheiro do governo de Singapura, e depois eles abriram um escritório operacional em Abu Dhabi e receberam um aporte importante do Mubadala, que é o Fundo Soberano de Abu Dhabi. Então, essa empresa está estruturada em Singapura, Abu Dhabi, e eu falei, não, vamos trazer para o Brasil, e somos, então, acionistas dessa empresa, ACX, que é uma das maiores bolsas de carbono no mundo. Mas regulada, essa é regulada. Ela é regulada em Abu Dhabi. Em Singapura, o órgão regulador de Singapura disse não preciso regular. E aqui no Brasil, a nossa aposta é que em algum momento, com o marco regulatório para crédito de carbono, para o mercado de carbono no Brasil, vai haver uma regulação onde a Bolsa já vai estar inserida. Então, uma negociação que durou mais ou menos um ano, fizemos um acordo de investimentos com a B3, onde a B3, que é uma das 5 maiores bolsas do mundo, né, ela oferece a infraestrutura de custódia,
de registro dos ativos ambientais. Então, a gente já está usando isso, é bastante inovador. A gente está usando um ambiente de registro brasileiro, que é regulado pela nossa CVM, pelo nosso Banco Central, para registrar ativos ambientais. É bastante disruptivo, logo, logo isso vai aparecer globalmente, porque, tipicamente, o mercado de ativos ambientais ele é um mercado voluntário, ele não tem a participação de um regulador. Então, a B3, na minha leitura, obviamente, né, a visão da B3 é uma visão disruptiva, de que em algum momento nós vamos usar os marcos regulatórios de infraestrutura propostos, né, pelos reguladores, pelos entes reguladores locais. Então, nós estamos já nos antecipando e usando a infraestrutura da B3 conectada com a nossa plataforma de comercialização. Então, o nosso investimento há 5 anos foi justamente chegar agora, tudo é difícil, né, gente? Tudo demora e tal, numa jornada de descarbonização, onde as empresas contabilizam quanto elas emitem e, no final da jornada, ela propõe metas de descarbonização, e aí o conceito que vocês perguntaram há pouco, de net zero, poxa, o que eu não consegui descarbonizar nas minhas atividades, eu vou comprar os offsets, eu vou comprar os créditos de carbono. Então, a nossa visão é oferecer essa infraestrutura para as diversas atividades econômicas hoje no Brasil, mas a gente já está trabalhando fora também. E como eu falei, a operação nossa com a B3 começou oficialmente em março, então temos pouco mais de 3 meses, mas logo, logo, acredito que a gente vai fazer aí bastante barulho com relação à capacidade de replicabilidade do nosso mecanismo. Então, mas já está funcionando, Matias? Já está funcionando? Já. Movimentando, já tem... Sim, a gente, nós já... originalmente, já tínhamos feito alguns leilões de crédito de carbono, já há alguns anos, inclusive. O primeiro foi de crédito de carbono dessa empresa de micromobilidade em algumas cidades do Brasil, a Tembice. E depois, regularmente, algumas transações que transitaram pela Bolsa. Agora, o que é disruptivo, que é muito interessante, até globalmente, é usar o ambiente de registro de infraestrutura de uma bolsa regulada, que é o caso da B3, conectada ao nosso marketplace. Então, isso vai dar bastante robustez, bastante segurança. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque, na verdade, tem muita fake news nesse mercado, né? Eu acho que isso precisa ser dito. Então, é daí que vem a importância dessa regulação, certo? Eu sou a favor do mercado regulado. Eu sempre fui defensor de mercado regulado. Eu acho que o mercado voluntário, inclusive, ele nunca vai capturar as vantagens comparativas do Brasil. E a regulação também para incentivar a inovação, né? Regulação para incentivar esse ambiente de inovação, né? Isso também. É que tem um problema fundamental que é engraçado, porque isso a gente fala muito pouco. Mas, para mim, é a resposta matadora, porque a gente precisa de regulação. Vocês devem ter acompanhado alguns escândalos aí recentes no mercado de carbono, de terra grilada, e, de novo, sempre associado a desmatamento. É uma pena, porque, por mais que, eu já falei, não é a minha pauta, mas é uma pauta importante para o Brasil, né? Empresas sérias, de uma hora para outra, envolvidas aí nesses escândalos, porque o regulador, no caso aí, a titularidade da terra no Brasil é complexa, vamos dizer. Se eu tiver um regulador que ele vai falar assim, olha, a regra é esta é a regra, e eu cumprir a regra, e der alguma coisa errada, eu aponto o dedo para o regulador. E foi assim que aconteceu na comunidade europeia, quando, em 2006, a Europa criou o European Trading Scheme, com regras, e colocou parâmetros lá bastante duros de regulação, mas que o mercado falou, tá bom, temos uma regulação. À época, os ativistas começaram a questionar, por exemplo, hidroelétricas, que para eles não é energia renovável, tem todo um debate em cima disso,
E a gente apontava o dedo para o regulador. Falei, beleza, vai lá e muda a regulação. Então, o regulador, ele traz um benefício gigante para o mercado, que é, se você cumprir as regras, você dorme tranquilo. Então, sou bastante defensor da regulação brasileira, global. Tenho dificuldade em aceitar que o mundo vai descarbonizar de alguma forma associado aos mercados voluntários. E é ruim eu falar isso, porque, no fundo, hoje, tudo que eu faço é mercado voluntário, né? Porque não tem regulação. Mas defendo, sempre que possível, a regulação no Brasil e global. Eu queria abrir aqui um capítulo agora, a gente fala sobre as energias renováveis, né, sobretudo solar e eólica. A gente se orgulha, né, de ter aqui no Brasil uma matriz energética bem mais limpa do que a maioria dos países, mas, por enquanto, isso não está dando dinheiro, né, ou está. Enquanto isso, os chineses e outros investidores estrangeiros estão ocupando território, não é isso? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Então, acho que é um gancho interessante para falar da intensidade de carbono da energia renovável. O painel de mudanças climáticas da ONU publicou já há alguns anos, há 6 anos, uma tabela gigante com toda a intensidade de carbono de todas as fontes de energia. Tá? A mais baixa da tabela é energia eólica onshore e energia nuclear. Tem a menor intensidade de carbono. Tá? Não preciso dizer que, como eu falei há pouco, densidade de potência, imagina você o quantos cataventos você vai ter que colocar para gerar a energia, por exemplo, um país como o Brasil consome. Então, as energias renováveis, elas vão cumprir um papel de transição energética, de descarbonização, mas em talvez 30 anos, 50 anos, o mundo vai rodar em energia nuclear. Mas essa transição ela precisa ocorrer, obviamente. A nuclear é estigmatizada, então temos que conviver com essa realidade. E o Brasil hoje tem uma capacidade de geração de energia a partir das fontes renováveis única, porque o Brasil tem água abundante, ainda teria potencial de hidrelétricas no país, também é um tema, mas o Brasil teria como aumentar sua capacidade de produção de eletricidade a partir das hidrelétricas. E solar e eólica, o Brasil também tem uma posição única no mundo. Radiação solar importante e ventos constantes e próximos da costa brasileira, ou seja, de fácil distribuição. A energia renovável tem um aspecto pouco explorado, que é a descentralização das fontes de produção. E isto, eu quando debato com meus amigos que simplesmente querem colocar preço na energia, eles subestimam o valor de você ter um grid descentralizado, né? Então, por exemplo, quando você tem uma fonte local de energia produzindo perto da sua casa, por exemplo, ou no interior, né, do país, você diminui o risco sistêmico da sua rede. Porque é intuitivo. Imagina que eu tenha só um grande gerador de energia elétrica no país. Se por alguma razão esse gerador falhar, o sistema inteiro entra em colapso. Então, a descentralização, ela é o que o conceito de fragilidade, ela deixa os sistemas mais robustos. E a energia renovável é boa para isso. Então, por exemplo, no longo prazo, seria legal você ter o seu mini reator nuclear, mas é muito provável que você tenha os painéis solares no seu telhado. E essa descentralização, então, ela vem combinada com a energia renovável. O Brasil captura, sim, o valor das renováveis na baixa intensidade de carbono do nosso grid, da nossa rede elétrica. O Brasil emite, na média, menos de 100 quilos de CO2 por unidade de energia, por megawatt-hora,
A China, Estados Unidos, Índia é 600, 700 quilos de CO2 por megawatt-hora. É bastante diferente, bastante mais, né? E o Brasil é menos de 100. Então, de alguma forma, isso é capturado, sim, na baixa intensidade de carbono dos nossos produtos. E, como eu falei há pouco, isso vai ter preço na fronteira da Europa, logo, logo vai ser precificado. Então, nós vamos nos beneficiar da baixa intensidade de carbono. Então, vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro. O que só, que aí talvez também aí precisa ser debatido, por exemplo, o Brasil é o país da fotossíntese. Não faz sentido promover carro elétrico. Tudo bem que agora parece que aumentaram o imposto de carro elétrico, mas o Brasil já tem o etanol, já tem o biodiesel, já tem carro flex. Então, não faz sentido a gente importar uma bateria de automóvel que demora 4, 5, eventualmente 10 anos para amortizar a pegada de carbono. E esse debate também é deslocado no Brasil, porque, claro, carro elétrico é uma delícia, o torque, acelera, tudo legal, não faz barulho, é muito tecnológico e tal. Mas o Brasil deveria focar, sim, em preservar a sua vantagem comparativa associada à produção de biocombustíveis no país. Existe um tema que é como o nome daquele tabloide inglês? É o Právida. Não, é The Guardian. Foi boa, essa piada foi boa. Eles toda hora, o The Guardian, ele coloca... eu não esqueci o nome, tô falando de sacanagem. Eles colocam toda hora o tema de... que eles falam, né? Food for fuel, ou seja... vocês estão produzindo biocombustível e estão deixando de fazer comida. Besteira, né? Então, energia renovável não é só eletricidade. É energia primária, que é queimar biodiesel, queimar etanol. E o Brasil, sim, faz se apropriar disso. Eu estou otimista com relação a isso. Inclusive, tem um conceito mais... A gente deu isso, né, Maite Zemar, também, de trabalhar com sistemas que juntam a questão do biocombustível com a questão da alimentação. É o mesmo sistema que trabalha com as duas coisas e também trabalha com açúcar, que também serve para biotecnologia, que também vai fazer um monte de outras coisas. Então, é muito mais complexo do que... Eu devo dizer que, nesse caso, o The Guardian captura a complexidade da coisa. Deixa eu só te provocar com uma coisa. Eu ia te perguntar um pouco de carro elétrico mesmo, mas porque embora tenha essa questão do imposto, é o assunto, né? Você vê nas rodas, os chineses estão chegando com os carros elétricos deles aqui no Brasil. Aliás, queria saber de você desse investimento dos chineses no setor de energia brasileiro, muito na transmissão, tal. Como é que você está vendo isso? O que isso significa? Na verdade, significa que a gente está deixando de ganhar dinheiro ou não? Mas eu queria entender de você também essa questão da energia nuclear que você pontuou. A gente não tem nenhuma vantagem comparativa para a energia nuclear. A gente tem para as outras. Na nuclear, a gente, teoricamente... O Brasil tem urânio. Mas é uma quantidade, assim, parruda? Não, é o suficiente para a gente, sim. O Brasil tem suficiente urânio aqui, sim. Agora, de novo, o problema é até mais amplo aí, né? Só para matar o tema da nuclear. Não existe razão para não se usar a nuclear. O único acidente que morreram 30 pessoas foi em Chernobyl, mas era um problema de sistema político. Quem viu as séries, quem estuda disso, não foi um problema tecnológico. Uhum. A linha de comando lá da Ucrânia, na época, né, da União Soviética, não permitia que você falasse para o teu chefe que ele estava errado. Não tem nada a ver com tecnologia. Então, isso foi utilizado, já tinha sido utilizado. Esse movimento antinuclear começou na Alemanha, né, nos Estados Unidos. Não tem musiquinha. Eu conheço umas musiquinhas alemãs antinucleares, mas tudo bem. Morreu... Fukushima foi o maior furacão, o segundo maior furacão e o maior tsunami de todos os tempos
em Fukushima lá, morreu uma pessoa, que eles acham que foi talvez uma pessoa que teve câncer na tireoide. Uma, só procurar, tá aí. Uma pessoa. 15 mil deslocados, tá bom, é ruim, ninguém tá dizendo que é. Mas, gente, foi o segundo maior furacão de todos os tempos, o maior tsunami, e aí a culpa é da nuclear? Não, besteira. Mas tudo bem, vai, esse é um outro tema. Mas o Brasil tem vantagem comparativa nas renováveis e deveríamos usá-las. Mas, por exemplo, existe um tema relevante que é precificar a tal de geração da energia na base. Não tem sol todo o tempo, não tem vento todo o tempo. O Brasil usava o que a gente chama de base load, ou seja, a produção de energia elétrica o tempo todo. O Brasil sempre modulou essa produção com os reservatórios das hidroelétricas. Há alguns anos, basicamente, está proibido construir uma hidroelétrica com reservatório. Ela virou uma eólica. Porque ou você faz ela muito maior para ela poder gerar energia o tempo todo, você não tem como regularizar a produção de eletricidade, porque você não tem mais um reservatório para estocar água e deixar a água passar pelas turbinas a hora que precisa de energia. Então, a hora que a gente... É uma decisão. A hora que o Brasil decidiu não mais licenciar reservatórios para hidroelétricas, passamos sim a depender de carvão, de gás natural, de combustíveis fósseis. Entendi. E os chineses para liquidar? Eu vejo com... Assim, a gente não pode falar mal nem da China nem da Rússia, né? Porque vai saber. Se o Putin estiver ouvindo, não pode falar mal da Rússia, ele manda um bug aí para o computador. Mas a China, eu acho que ela fez um papel interessante de consolidação do setor elétrico brasileiro. E eu vejo com bons olhos a presença do capital chinês aqui no país. Eles trouxeram inovação, é uma cultura milenar que era a mais rica até 300 anos atrás. Então, eu vejo com bons olhos. E, de novo, é uma besteira. Os chineses não vão levar as torres de energia elétrica para a China se a gente brigar com eles. Eles vão ficar aqui. Então, eu vejo com bons olhos. O problema do carro elétrico é que no Brasil a gente tem alternativa. É um problema, assim, de certa forma, muito fácil de enfrentar. Eu não posso dar desconto para um carro elétrico porque ele é renovável, porque ele não é renovável. Ele carrega uma pegada de carbono gigante da produção da bateria. Essa conta ela é pública. A Volvo produz o XC40, elétrico e a combustão. A Volvo, ela fez a conta, tá? E ela fala assim, olha, se você rodar esse carro na Europa, você vai demorar 8 anos para amortizar o CO2 da bateria. Basicamente, a Volvo está dizendo que o produto que ela faz não presta. Para mim, não tem nada mais... Não tem professor de universidade, não, mas a bateria não sei o quê. É uma fabricante falando assim, ó, fiz um carro elétrico para dizer que você emite menos e a minha conta é que você vai demorar alguns anos para amortizar a sua pegada de carbono. Não é verdade se ele estiver rodando na Suíça e se esse Volvo estiver rodando na Suíça e na França, porque a intensidade de carbono da Suíça e da França é menos da metade do que o resto da Europa, porque a França é 90% nuclear, ninguém fala nada. Então a Alemanha fica enchendo o saco. Você anda 50 quilômetros do outro lado da fronteira, tem uma planta nuclear na França. Então, o que acontece é que a Alemanha hoje precisa queimar carvão porque ela desligou a nuclear. Então, você faz uma bateria, você faz um carro com bateria elétrica que emite um monte de CO2 na fabricação, depois você roda o seu carro com eletricidade que é produzida por carvão. É um contrassenso. O Brasil não precisa importar isso. Matias, deixa eu só complementar aqui. A gente vai conseguir colocar o nosso etanol de segunda geração, por exemplo, nos mercados internacionais? É possível isso? Já que tem todo esse problema da bateria de lítio? Não, acho que não. Porque aí eu aprendi isso em 2006. No começo dos mercados de carbono,
o setor de etanol brasileiro, sucroalcooleiro, pensou e foi falado, né, essa repercussão, Arábia Saudita, do biocombustível, não sei o quê, uma questão geopolítica. Na hora, os Estados Unidos perceberam, o Brasil produzia, sei lá, 25 bilhões de litros de etanol, hoje o Brasil produz 30 e poucos bilhões de litros, os Estados Unidos produzia 5 bilhões, hoje ele produz 60. God bless America, os caras falam assim, eu não vou deixar isso para o Brasil, de jeito nenhum, para quê? Eu sei produzir aqui também. É mais caro? Tá bom, mas eu produzir eu sei. Petróleo é uma dificuldade, né? Aí é a mãe natureza que colocou em alguns lugares, né? Mas hoje o maior produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos. Então, não, geopolítica não vai permitir que um país como o Brasil domine um insumo tão importante que é o combustível, né? Não vai. Então, nós não vamos ser grandes exportadores, não acredito nisso. Vou aqui partir para a nossa última pergunta aqui, antes da gente entrar no nosso bloco final, que é sobre bioeconomia, né? A gente vê cidades aqui no Brasil, como Rio Verde, no Mato Grosso, tentando se organizar para a bioeconomia. E o Brasil, fazendo uma analogia aqui, né? O Brasil foi desclassificado da Copa América, e aí aqui uma pergunta se a gente tem o risco também de ser desclassificados da possível liderança da bioeconomia, Matias. Então, eu acho que, primeiro, essa liderança é coisa de brasileiro. Nossa, pelo negócio da nossa cabeça, é isso? A gente acredita nisso. Não, você vai assim, é engraçado, porque tudo bem, vai, eu não quero exagerar aqui, o Brasil é respeitado, como eu falei há pouco, os negociadores brasileiros são respeitadíssimos, são reconhecidos, os técnicos brasileiros são preparados, tem essas contas, todo mundo sabe que o Brasil tem que se posicionar e tal, mas essa ideia de achar que a gente é líder em sustentabilidade, simplesmente ela não é verdade, ela não se corrobora com a nossa realidade, né? Então, o que eu acho que falta, assim, e aí eu não tenho resposta, por exemplo, quando o brasileiro se coloca assim, não, a gente vai ser líder em bioeconomia. Tá bom, quero saber como a sociedade brasileira vai sair dessa armadilha de classe média baixa, de país de classe média baixa, a partir de uma solução calcada no desenvolvimento brasileiro junto com a bioeconomia. Essa é a minha pergunta. Se não, vamos exportar petróleo, porque essa conta fecha. Entendeu? Então, é só essa. Minha pergunta é essa. Tipo assim, beleza, como... tá bom, todo mundo fala que o Brasil é desigual, mas, fundamentalmente, somos um país de classe média baixa. Né? Então, como que a gente vai ganhar dinheiro com bioeconomia? Quero entender. Não está claro ainda, não está claro. Não sei, sério. Com certeza vai ter gente que fala assim, não, você não sabe. Tá bom, me mostra. Recorrendo à sua tese de investimento inicial lá atrás, com seu amigo neozelandês, dá só o crédito de carbono para a gente movimentar dinheiro suficiente e sair dessa situação ou não? Esse é outra falácia. Sério, brasileiros, a gente acha que o sojicultor americano vai pagar para o sojicultor mais produtivo do mundo, que é o brasileiro, por razões de tecnologia, parabéns, Embrapa, parabéns, mas porque tem sol, terra, água e tal. O sojicultor americano vai deixar o congressista americano criar um subsídio chamado crédito de carbono para o brasileiro não fazer nada e ganhar o valor presente da soja. É isso que a gente acha mesmo? É isso que a gente acha? É isso. Assim, é de uma... Desculpa, não dá. É geopolítica mesmo, né? Tudo é geopolítica. É uma besteira isso, gente. É totalmente um contrassenso. Perdemos a licença social de desmatamento. A gente vai ter que dar um jeito. Esse é outro problema. Mas achar que a gente vai ser subsidiado para mudar de patamar enquanto nação, olha, não faz nada aí e eu te pago o que você ganharia com a soja, não é de jeito nenhum, zero de chance. E outra coisa, o efeito de segunda ordem, que isso eu não vejo mesmo estudado, né? Por exemplo, é engraçado, os Estados Unidos produz carvão, e eu fiz uma conta de padeiro, que eu vou ter que fazer direito, mas emite bilhões de toneladas de CO2 a partir da indústria do carvão. Os Estados Unidos é um país rico,
poderia falar assim, ó, não faz mais carvão, tal, vai aumentar um pouco o preço da eletricidade e tal. O problema é que você tem toda uma cadeia produtiva associada ao carvão que você não desliga de uma hora para outra. E isso vai ser a mesma coisa com o Brasil. Vamos parar o desmatamento. Beleza, o que a gente põe no lugar? Entendeu? Então, esses temas eu não vejo debatidos e é um pouco dessa história do... Lara, a partir da sua pergunta, né, a contextualização, eu queria entender como o Lucas do Rio Verde vai se posicionar, sendo que deve ser uma das cidades que mais ganhou dinheiro desmatando o cerrado e plantando soja. Entendi. Aliás, efeito de segunda ordem não é uma especialidade nossa pensar nisso, né? Eu acho que tem aí para tudo, né? Para inteligência artificial, para tudo que a gente está falando, sim, porque o curto prazismo. É uma análise sempre rasa, né? É isso mesmo, isso mesmo. Não dá. Bom, vamos agora no bloco divertido. A gente tem esse bloquinho que a gente faz, é tipo um questionário Proust, assim, mais pop, para entender um pouco para a nossa audiência entender um pouco quem é o entrevistado aqui. E aí eu vou começar perguntando, eu vou inverter um pouco a ordem que eu costumo fazer, porque eu lembro que você citou o Agente 86 faz pouco tempo numa coluna, mas... Então começa falando de um filme ou uma série, você não precisa falar Agente 86 se não quiser, mas um filme ou uma série que você gosta, que te impacta, que você quer recomendar de alguma maneira. Pode falar um filme e uma série, né? Pode. Então, série Seinfeld e filme Poderoso Chefão. Agora eu só vou dar a resposta séria agora, eu vou parar de brincadeirinha. Seinfeld e Poderoso Chefão. Tá bom. Livro. Livro. Caramba, essa pergunta é difícil. Pode falar mais de um, se quiser. Pode falar mais de um. Não, eu vou dar uma de... Vou puxar um Shakespeare, né? Para o pessoal achar que eu sou sofisticado. Otelo. Gostei, hein? Eu não esperava essa. Game. Tem game? Você joga, né? Você joga. Não sou... Imagina, eu sou velho para isso, mas eu... Então você é velho? Não, eu adoro o único que eu sei jogar é Tetris. Tá, gostei. É game? Otelo, qualifica? É game. Tetris qualifica? Qualifica. É divertido. Música. Pode ser uma música, um estilo, uma banda. Não, Roberta, Pepino de Capri. Olha só! Mas disparado. Eu canto sem ler, eu sei cantar sem ler as letras. Eu canto no karaokê sem ler, eu sei inteirinha, Roberta. Eu quero deixar claro aqui registrado que a mulher do Matias não se chama Roberta, se chama Simone. Ela não reclama dessa daí, ela sabe. Então tá bom. Esporte que gosta ou pratica? Não fala do Corinthians, que a gente não fala de coisa ruim aqui. Isso é censura, Adri. Tá bom, não. Esporte, eu descobri que eu não gosto de futebol, mas eu vou dizer futebol. Que eu não sou apaixonado por futebol, mas futebol. Porque eu também não tenho, eu não sou que nem vocês que tênis, natação, essas coisas. Não, a única coisa que eu tinha na minha vida era futebol. E que agora tá meio embaixo, né? Coitado, mas tudo bem. Eu vou inovar, a gente costumava perguntar aqui o que as pessoas fazem para não se acomodar ou para não se entediar, tal, mas eu resumi isso como os exemplos sempre eram ligados a cursos, a estudo. Eu queria perguntar se você tem um estudo ou que você fez recentemente ou que você está pretendendo fazer, pode ser como autodidata, pode ser algo mais formal, mas um estudo para você. Eu vou fazer algum tipo de aprofundamento. Eu tenho muita curiosidade em aprender mais estatística. Então, eu gosto muito de usar evidências em cima dos temas nossos de investimento tal, e
propostas de negócio, e a estatística é uma ferramenta muito importante para, pelo menos no meu processo decisório, e eu preciso, chegou na fase de dar uma aprofundada nesse assunto. A inteligência artificial não faz esse trabalho para você acha? Não, a gente é tech taker, a gente usa inteligência artificial. Algumas coisas são bem burras, mas eu já estou assumindo que funciona algumas coisas aí para nós. Não, a estatística na verdade, o que eu sinto falta às vezes por exemplo, tem gente que tem a capacidade de olhar uma amostra de observações aí de algum evento e olhar, isso aqui é o que a gente chama de ruído, né? Eu não tenho essa capacidade, né? Então, separar ruído com um dado robusto, e isso, para mim, é muito importante nos negócios. Então, você, por exemplo, olhar tendências, tomar uma decisão, por exemplo, de investimentos de negócio, e, claro, você quer fazer algum tipo de avaliação, precisa saber separar o que é ruído da base de dados que você tem. E isso a estatística te traz. E eu estou enferrujado. Perfeito. Uma brasilidade. Eu vou explicar esse conceito. O que é uma brasilidade? Alguma coisa específica brasileira? Por exemplo, no nosso conselho a gente fala muito da importância e do lado positivo da gambiarra. Como tem, aliás, um lado positivo no viralatismo também, né? O Eduardo Janete fala muito disso. O lado positivo da gambiarra, que poderia ser, e aí uma gambiarra específica, não sei. Mas me fala de uma brasilidade que te toca, assim, algo que... Eu sei que é ruim falar, mas eu defendo isso quase todos os dias, o jeitinho. Porque o Brasil é o único país, esse exemplo é um exemplo verdadeiro, tá? É o único país que, se você for num restaurante e pedir com jeito, olha, eu quero um pão de queijo quadrado, o chefe vem na mesa e pode até tentar demovê-lo, mas vai mostrar algum tipo de apreciação pelo seu pedido. E se ele puder, ele vai dar um jeitinho de fazer o pão de queijo quadrado. Eu tenho esse exemplo com estrangeiros e eu valorizo, sim, isso. E isso é único no Brasil. Eu acho isso, de verdade, uma característica única e muito legal do Brasil. Uma vantagem comparativa cultural, então, que a gente tem. Eu acredito que em alguns aspectos, sim. Claro que tem um monte de aspectos ruins, né? Mas eu falo isso por causa da minha profissão. Tenho bastante relação com estrangeiros e eles valorizam muito isso do brasileiro, e eu aprendi a apreciar e dar muito valor. E o que, de certa forma, é pejorativo, né? O jeitinho brasileiro e tal, eu acho que, se bem avaliado e contextualizado, é uma característica muito legal do brasileiro. Do Brasil. E, para terminar, uma pessoa que você gostaria de ver ou ouvir nesse podcast? Elon Musk. Elon Musk? Olha! Que desafio! Que desafio! Em vários sentidos. Se a gente conseguir, a gente te traz para entrevistar junto. Tá bom. Topa? Topo. Muito bom, muito bom. Eu acho que nós, da gloriosa Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, nós batemos demais no Elon Musk quando ele comprou o Twitter, e eu me ressinto disso. Então eu queria pedir desculpa em nome dos jornalistas, brilhantes jornalistas, da classe de 85, número USP 5, Adriana, foi a única vez que jornalismo teve uma nota de corte mais alta do que, quase igual à medicina. É mesmo, a gente entrou quando era muito difícil entrar, é verdade. Agora, só me fala por que você se ressente, você quer pedir desculpas pela questão dos X aí? Porque todo mundo acha que ele comprou essa plataforma para mentir. É uma besteira isso. O cara gastou 40 bilhões de dólares para mentir, que besteira. E é isso, eu dei um exemplo, claro, eu pensei em alguém rápido, né? E agora, eu tenho uma
Quem sou eu para ter uma disputa com Elon Musk? Mas ele defende solar versus nuclear. E o argumento que ele usa é falacioso. Então, por exemplo, então, por que você admira? Qual é a causa? Não admiro. Não, você não admira. Não é isso. Não admiro, mas admiro por outras razões. Mas não, seria uma entrevista para fazer algumas perguntas, mas ia começar pedindo desculpa em nome do povo brasileiro por vocês baterem tanto nele por causa do Twitter, do cheater, né? Tá bom. Obrigada, Matheus, adorei. Vai, Larinha. Não, beijo de novo. Eu também quero agradecer muito, Matias, pela sua presença. Foi uma honra te conhecer aqui, além de te editar nas colunas, adoro suas colunas. Obrigada também, Adriana, pela parceria. Uma delícia apresentar com a Adriana este podcast. Obrigada também a Suzane, que ficou aqui no backstage com a gente. E, é claro, a você que nos acompanhou neste episódio. E você também pode assistir aos outros episódios no nosso portal, na editoria de podcasts. E a gente se encontra na próxima semana, na próxima quinta-feira. E não deixe, claro, de acompanhar a nossa newsletter, a Extended, todo domingo. Um abraço e até lá. Obrigada, Matias! Obrigado a vocês pelo convite. Beijo, obrigado.